Shalom, povo! Graça e paz, amém? É bênção a gente compartilhar esse texto de hoje. É muito lindo. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer. Espero, Deus, que aquilo tudo que o Senhor colocou no nosso coração, que seja, Pai, de edificação para a tua igreja, Deus. Que seja ponto de virada para a nossa vida. De repente, para muitos, Pai, reencontrar o Senhor, meu Deus. Mesmo em meio, Pai, às agitações do dia a dia e tantas distrações, que o Senhor nos ache, então, nos encha, Pai, nos complete, Pai, no nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar esse Deus maravilhoso. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo,
pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Povo, o texto da gente hoje, ele é assim a culminância do livro de Neemias. É o capítulo 8 e eu fico felicíssimo por poder compartilhar esse capítulo com os irmãos. É um capítulo que não é muito longo, mas ele é riquíssimo, né? Porque ele trata de um encontro pessoal, de um povo com Deus. Vamos entender isso. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Os muros estavam reconstruídos em tempo recorde. Que ninguém esperava que fosse acontecer, aconteceu. Os inimigos conspiraram, teve gente que se escurou, mas o povo de Deus foi levantado por ele mesmo. E aqui agora a gente, depois de ter visto a estrutura, o esqueleto, o corpo ser formado, está entendendo aqui o simbolismo? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O que há aqui é um processo parecido com o de Gênesis. O corpo, a cidade, foi feito, só que ainda precisava de vida. E a gente vai entender agora o que é da vida. E ali na frente da porta das águas, a vida chega porque o povo pede que a palavra seja lida. Ah, meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus quis criar a vida, ele começou dizendo haja, ele foi falando. Quando Deus ele quis que o homem fosse alma vivente, ele sopra, ele solta do seu hálito, daquilo que sai da sua boca no homem, e o homem se torna vida. E aquilo que procede da boca de Deus agora, mais uma vez, vem trazer vida a esse povo. Então a gente está vendo aqui o processo de preenchimento do conteúdo, do necessário para que haja vida. Não é só o material, mas essencialmente o espiritual. E isso parte de uma sede do povo. Quando a gente tem sede da palavra, meus irmãos, isso mostra que a gente quer estar vivo e que a gente está procurando o alimento que vem da parte de Deus. Esdras, então, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, 6 horas. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Houve uma leitura coletiva da palavra, então, meus irmãos, por 6 horas, né? Desde a hora que o dia amanheceu até o meio-dia.
Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, em atitude de reverência, de respeito, de honra à palavra de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Eles repetem amém. Eles falam amém, amém, é uma convicção profunda. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Quando esse povo ele tem contato com Deus e essa palavra é lida, isso se transforma num conteúdo interno, rico e transformador, que coloca a gente diante daquele que é infinitamente maior, aquele que é indescritível em palavras humanas, aquele que é o sublime, aquele que é o todo-poderoso. Todos se rendem. Não há alma viva em toda a Bíblia que, tendo um encontro pessoal com Deus, permaneceu com postura de arrogância. Os pais de Sansão tiveram medo de serem consumidos. Isaías disse: ai de mim. Todos que se encontram com Deus vivo e verdadeiro rendem-se diante do poder desse Deus maravilhoso. E Jesus, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. O que houve aqui, meus irmãos, é aquilo que a gente chama hoje, na verdade, de a tradição dentro da reforma, desde a reforma, de pregação expositiva, quando o texto é lido e explicado e aplicado ao coração do povo, para que todos possam entender isso daí. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Quando a gente tem um entendimento desse encontro pessoal com Deus através da palavra, essa palavra produz na gente necessariamente uma resposta moral de autorreprovação. A gente se vê inadequado diante de Deus. A gente vê a perfeição, a santidade, a pureza de Deus. E cada um de nós se vê culpado. Então é exatamente nesse momento em que Deus ele fala: olha, não é hora de chorar. Isso remete a gente automaticamente lá para Apocalipse. Quando João ele vê o livro da vida e ele chora porque ele diz assim: não tem ninguém que é digno de ler esse livro. E João ele está apontando para si, em primeiro lugar, como sendo aquele que é indigno de saber do livro da vida, de narrar a história, de tomar conta da história. E esse livro da vida diz respeito a isso. Aquele que é soberano sobre a história da vida de todos nós. Quem é que pode tomar conta disso? Quem é que pode governar o universo? É essa a questão central de João aqui. E aqui o povo disse assim: nós que há tanto tempo achamos que poderíamos governar nossa própria vida, que sabíamos na nossa arrogância o que é que melhor era para a gente, e agora percebemos que nós não conseguimos e nunca de fato governamos nada. A gente tem que se render àquele que é maior. Há um clamor aqui por misericórdia. E aqui Neemias, ele faz as vezes daquele ancião lá de Apocalipse, que diz assim: olha,
Hoje é dia de salvação, não é dia de condenação. Porque quando há um coração contrito e arrependido, a palavra garante que o nosso Deus está perto. Meu irmão, minha irmã, você se perdeu de Deus em algum momento da sua vida. Você se perdeu, inclusive, dentro de casa, povo de Deus ainda, mas de repente a sua religião ela se tornou vazia. A doutrina pela doutrina, somente o conhecimento do nível acadêmico, mas sem aquele conteúdo transformador, aquela coisa que toma a gente de assalto, que chega a tirar o nosso fôlego, que deixa a gente assim apaixonado pela palavra. Você perdeu isso. Hoje é dia de você reencontrar. Hoje é dia de Deus dizer para você, é tempo de retornar. Olha aqui a palavra. É tempo de entender. É tempo de se posicionar abaixo. É tempo de arrependimento. Mas sobre todas as coisas, é tempo de salvação. De consertar aquilo que está quebrado. É hora, então, da gente renascer. Da gente se santificar, de reencontrar a pureza, a leveza de ser gente de Deus, ser, assim, alvo dos cuidados de Deus. É esse tempo, meus irmãos, aqui. E aí, agora chegou a hora da festa. Porque Neemias fala, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. É dia de avivamento. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Está fazendo um paralelo aqui com a primeira igreja. Você está entendendo, meus irmãos, o modo do nosso Deus agir? Ele está falando aqui, é hora do povo de Deus celebrar a vida, ser igreja. Então vocês vão e não deixem faltar nada para ninguém. É como se fosse Atos 2 aqui, aquela igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum e eles viviam celebrando, partindo o pão com singeleza e todos eles se quedavam aos pés dos apóstolos, ouvindo a doutrina. E aqui há uma operosidade de todo o povo. Ninguém aqui fazia menção do seu cargo, ou do seu dinheiro, ou do seu status, nada. O que interessa aqui é a palavra de Deus e a vida que Deus dá. E aqui Neemias está falando para esse povo, hoje é dia de celebrar, hoje não é dia de lamentar, porque o nosso Deus está em paz com a gente. E se Deus está em paz com a gente, meus irmãos, a gente tem certeza de que tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, atenção, não é tudo aquilo que a gente quer, é tudo aquilo que é certo, Deus vai fazer. Aí o povo se dá a celebração. Eles saem para festejar e festejar em altíssimo estilo. O que acontece aqui é um grande churrasco. Todo mundo está convidado e todo mundo tem que celebrar. Somos um em Cristo Jesus. É a mensagem aqui para nós e é a mesma mensagem para aquele povo. Portanto, não vos entristeçais. Esse trecho é lindíssimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Quando o nosso Deus se alegra com a gente, nós nos sentimos fortes, nos sentimos fortalecidos. A nossa força, então, parte da certeza de que o nosso Deus, ele se agrada do seu povo, que o nosso Deus, ele ama a gente, que nós não somos merecedores desse amor, mas que essa graça, ela invade o nosso coração, ela enche o nosso coração e a gente percebe que Deus ama a gente não por aquilo que a gente deveria ser, mas por aquilo que a gente é, dentro da nossa limitação, mas nós não estamos estagnados, estamos num processo de transformação pela palavra dele, aquilo que era somente uma casca, uma muralha, vazia de conteúdo, reconstruída, mas vazia de conteúdo, agora experimenta um preenchimento espiritual que só Deus pode dar.
O que seria de nós, meus irmãos, se Deus somente abençoasse a gente materialmente? A gente ia usar isso tudo para destruirmos uns aos outros. De modo que aquelas muralhas não significariam segurança, significariam uma gaiola, uma prisão. Mas agora aquelas muralhas significam os limites seguros do povo de Deus. E ali, naquele povo, Deus opera. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Gente, vamos parar de chororô. Né? Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O povo entendeu a mensagem, não era uma palavra de condenação, não, era uma palavra de salvação. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Aqui as lideranças se renderam. Todos se renderam, se colocaram abaixo da palavra. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos seus átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Aqui, o texto ele toma um simbolismo profundo de aplicação direta para cada um de nós. O povo tinha experimentado a alegria da salvação. O povo tinha experimentado aqui esse transbordar de Deus. E eles queriam mais de Deus. Quando a gente está cheio de Deus, a gente quer mais. A gente se enche de Deus e pensa que não cabe mais. Aí Deus diz assim: mas ainda cabe. Aí Deus ele chama o povo para ensinar uma grande lição. E a festa dos tabernáculos, ela servia para isso. O povo saía das suas casas e por 7 dias eles habitavam em tendas, para remontar o tempo que o povo passou no deserto. E esse tempo que o povo passou no deserto é algo que inclusive o Novo Testamento trata. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala: somos peregrinos nessa terra. E assim somos todos nós. Então, o povo estava vivendo um momento aqui de avivamento. E de repente, alguém poderia dizer assim: olha, a gente não vai passar isso nunca. E de repente viver depois daquilo ali um manutencionismo da alegria pela via religiosa somente. Mas Deus está dizendo assim: vocês são peregrinos. Tudo nesse mundo passa, mas todos que peregrinam, desafiados por Deus, peregrinam na direção da vontade de Deus. E essa vontade diz respeito a salvar. E durante esse tempo de peregrinação há uma obra a ser feita. Uma obra que diz respeito à salvação que aconteceu aqui atrás e a santificação que continua acontecendo, nos avivando, nos enchendo, nos preenchendo o coração, nos ensinando a viver nesse mundo, redirecionando as nossas prioridades, refazendo os nossos valores, nos ensinando a reagir como Deus quer que a gente reaja, não nos tornando mais assim escravos do nosso próprio temperamento, mas tornando a gente parecidos com Ele.
imagem e semelhança de Deus. Somos peregrinos aqui nessa terra. Portanto, a gente não pode se apegar às coisas desse mundo, mas entender tudo como meios que Deus nos dá para fazer a obra dele e para a gente continuar se deslocando na direção dele, meus irmãos. Esse é o caminho da gente. Nós somos, então, peregrinos, alegres, exultantes, e por onde a gente vai, a gente faz novos discípulos. Essa é a missão que Deus coloca para a vida da gente, para todos nós. Aonde nós estamos, essa é a nossa missão. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida rica e grandemente e falando ao teu coração, e que essa palavra dele encha você todos os dias. Bênção demais, povo de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Deus. Enche, Pai, o nosso coração dela, Pai. Transforma a gente todos os dias. Nos ensina a aplicar essa palavra, Deus, ao nosso coração, à nossa existência, Pai. E através dela, Pai, que o Senhor nos use. E use para falar dela aonde a gente estiver, Deus. Em todos os lugares em que a gente vá, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Bênção. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.